Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Bem, na aula passada nós fizemos aqui o uso do método ever, que faz o seguinte, que verifica, faz a varredura no array, e aí de acordo com uma funçãozinha que executa um callback que a gente colocou, a gente coloca uma condição. Se no caso aqui a gente está dizendo que eu quero retornar os elementos que são pares, né? Para saber que um elemento é par, basta o div igual a 2 igual a 0 ser verdadeiro. Então, se isso aqui obedecer, então ele retornou verdadeiro. Se não, retorna falso. Agora, e se nós quiséssemos, por exemplo, filtrar? Digamos que eu tenha aqui 5, aqui 6, certo? Então, aqui 6. Então, agora, 6 e aqui 7. Agora eu queria o seguinte, eu queria que o meu elemento, eu queria uma função ou algum método que varresse esse array e retornasse para mim os elementos sobre uma determinada condição. Né? Então eu tenho aqui esse array. E eu quero o seguinte, a minha condição é essa, eu quero que dentro desse array filtre para mim somente aqueles elementos que são pares. Aí o que a gente faz? A gente cria a função que a gente no caso quer executar, certo? E aí eu vou chamar um outro métodozinho que é o método filter. Então, o método filter, ele vai executar para cada elemento do array essa função aqui de callback. E olha aí, ele vai retornar para mim um novo array. O array que ele retorna para mim são os elementos que obedecem à regra. Veja, o que eu quero? Os elementos que são pares, o 2, o 4, o 12 e o 10. Se eu quisesse os ímpares, bastava eu fazer assim, ele retorna para mim, Se eu quisesse, por exemplo, eu não quero isso, eu quero os elementos maiores do que 6. Então, ele vai, mudei a regra, né? Certo, desculpa, aqui não. Os elementos maior do que 6, agora sim. Mudei a regra, Os elementos maiores do que 6 é o 12, o 7 e o 10. Compreendeu? Então, é isso que o filter faz. Você tem uma regra, vamos voltar aqui. Você tem uma regra e aí você filtra os elementos de acordo com a regra que você pede para ele executar. Bem, e se agora você quisesse simplesmente varrer o seu array, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Digamos que eu queira varrer o meu array. Você pode utilizar o for each. For each vai simplesmente varrer o seu array. Por que vai dar errado? Porque no caso aqui ele está retornando alguma coisa, ele não tem que retornar. Vamos criar aqui uma outra variávelzinha aqui chamada de txt. E esse txt vai receber vazio. Então digamos agora que a gente vai dizer o seguinte, que txt mais igual vamos fazer a leitura do array, tá, pessoal? Então vamos dizer assim, digamos que eu faço assim, vetor, é um exemplo, vetor, certo? Aí aqui, eu fecho aqui, mais, aqui eu vou colocar o índice, só para você entender o que a gente está fazendo. Aí mais, aí fecha aqui, igual, mais, elemento, mais, barra n. Então vamos lá, o que a gente está fazendo aqui? Nós vamos varrer o nosso array, ele vai varrer o nosso array e vai executar isso aqui para nós. Olha o que ele vai dar para nós aqui,
um erro, né? Por que ele deu esse erro? Porque não tem esse negocinho aqui. De novo, agora. O erro aqui é porque esse E aqui é maiúsculo. Olha aí, ó. Mesmo assim ele está dando indefined, não é isso aqui não. Pera aí, rapidinho. Ah, pessoal, está errado aqui mesmo. Aqui é o seguinte, nesse caso, eu não vou guardar esse resultado dentro dessa variável, porque não é essa variável que está sendo modificada. Quem está sendo modificado é essa variável aqui, ó, txt, ó. Por isso que o resultado lá, por isso que ele não retornou nada. Olha aí, ó. Agora eu consegui. Você entendeu? Porque essa função aqui não retorna nada. Então, como eu estava pegando o valor pela função, não ia retornar mesmo nada. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Na verdade, o for each, ele simplesmente vai varrer o seu array. E aí você pode fazer o que você quiser. No caso aqui, ó, eu simplesmente mandei um txt, criei uma variável global chamada txt e modifiquei esse txt. Mas eu poderia somar todos os elementos por 2, por 3, por 5, fazer qualquer alteração. E aí eu fui armazenando, ó. Observa que eu tenho aqui, ó, o vetor 0, o vetor 1, ó, na posição, certo? Então, veja, eu peguei aqui, ó, o índice, que é esse índice aqui. Veja que esse índice, a gente teoricamente nem trabalha com ele, mas é interno que a função faz isso, tá? Ele pega esse argumento índice e o argumento objeto, e ele executa isso aqui para nós. Então, o for each, ele serve simplesmente para você varrer todos os elementos de um array de uma forma bem simples. Você cria uma função qualquer, executa alguma coisa que for necessário, e aí você executa, modifica, altera alguma coisa, beleza? Então é isso aí. Bem, pessoal, eu vou voltar aqui, ó, porque agora a gente vai estudar uma outra função. Eu vou voltar aqui até a gente chegar aqui no... Pera aí, rapidinho. Aqui, bem aqui que eu queria. Ó, lembra que nós estudamos aqui o ever? Observa, se eu atualizar aqui, ó, ele retorna falso, né? Então o que o ever faz? Eu estou dizendo aqui que eu quero todos os elementos que são pares. Se ele encontra pelo menos um, que é diferente da regra, ele retorna falso. No caso, quando todos os valores obedecem, ele retorna verdadeiro. Agora, o oposto disso é o sum. Ó, o oposto disso é o sum. Digamos que eu queira que todos os elementos eles sejam ímpares. Cadê? Ímpares, certo? Então eu quero verificar, varrer o array, e a minha regra é, eu quero que todos os elementos sejam ímpares. Observa o seguinte agora, ó, ele vai dar falso. Por quê? Porque nenhum elemento aqui é ímpar, certo? Mas, se eu tiver apenas um elemento que obedeça a minha regra, pelo menos um, ele já retorna verdadeiro. Deu para entender? Qual é a minha regra, pessoal? Qual é a minha regra de negócio? A minha regra de negócio é a seguinte, eu quero varrer um array e verificar a existência de elementos que são ímpares, certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, o ever, pro ever, ele entende o seguinte, ele só vai retornar verdadeiro se todos os elementos do meu array obedecerem àquela regra. Então, se todos obedecerem, aí ele retorna verdadeiro, certo? Se ele encontrar pelo menos um que não obedece, o resultado é falso. Já o sum é diferente. Quando eu coloco o sum, ele vai varrer o array e aí ele vai verificar a minha regra. Se pelo menos um elemento, obedecer àquela regra, então ele retorna verdadeiro. No caso aqui eu estou dizendo que eu quero retornar todos os elementos que não são pares, então são ímpares, né? Então veja, só tem um elemento, mas mesmo assim ele retorna verdadeiro. Entendeu? Então essa é a diferença dos dois. Temos ainda mais um outro, né, que no caso é o map. Já o map, ele é diferente, né? O map, ele vai fazer o quê? Ele vai percorrer cada um dos elementos de um array e vai modificar os elementos conforme indicado na função do callback. E o detalhe é que ele não vai alterar o array original. Ele vai admitir apenas, vai conservar o array original, mas ele retorna a modificação. Por exemplo, digamos que eu queira somar cada elemento, né, do meu array, eu quero retornar o elemento, eu quero multiplicar por 2, por exemplo. Multiplicar por 2, dobrar, tá? Então eu tenho aqui os meus elementos, certo? E aí, ó, se eu atualizar aqui, ó, olha o que acontece. Veja, ó, todos os elementos, eles foram multiplicados por 2.
eu apliquei uma regra, certo? Eu apliquei uma regra. É claro que eu poderia fazer se alguma coisa, então... Por exemplo, ó, vamos lá. Se... Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ó, se elemento maior do que 10, vamos supor, maior do que 9. Se o elemento for maior do que 9, ele vai fazer isso aqui, ó. Return isso aqui, certo? Ctrl D aqui. Aí eu dou um else. Ele vai retornar o próprio elemento. Então veja que eu estou dando uma regra aqui, ó. Posso fazer isso aqui, ó. Vamos atualizar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Na verdade ele... Ó, olha o que ele fez aqui, ó. Veja, ó. O 2 ele conservou. O 4 ele conservou. O 2 o 4 ele conservou. O 11 ele dobrou. O 6 ele conservou. O 10 ele dobrou. Então veja, é isso que ele faz, né? A função, o map. Você aplica uma regra, né? Uma função de callback aqui, e aí você modifica o elemento de acordo com a regra. Ele varre todo o nosso array. No caso aqui a minha regra foi, se for maior do que 10, ele duplica o elemento, né? Se não for, ele retorna o próprio elemento. Entendido? Então, aí vimos mais um grupo de métodos do objeto array. Até mais. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão deve custar bastante caro. E aí você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal do YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.